tá? Eu tenho que olhar na sua cara. Eu quero que nesse exato momento você preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui que eu vou te dizer. Essa frase, ela só pode ser aplicada por mulheres fortes. Gente, tem que ser muito forte, você tem que ser muito foda. E eu quero saber o seguinte, você é forte, você é foda, coloca assim, hashtag sou foda. Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Hashtag sou foda. Se você é foda, eu quero saber quem aqui é hashtag sou foda. Porque é o seguinte, essa frase tem que ter culhão. Tem que ter culhão, não é qualquer pessoa que aplica ela. Tem que ter culhão, tem que ter culhão. Eu vou ensinar algo pra vocês aqui, mas meninas não podem usar. Somente mulheres. Meninas não podem usar, apenas mulheres. Existe uma grande diferença entre meninas e mulheres. Por exemplo, mulheres vão estar dentro do evento Checkmate, porque elas têm compromisso. Meninas são apenas curiosas. Elas não estão nem anotando o que eu estou falando, não estão nem aplicando. Às vezes olha aqui e fala assim, nossa, o que o Eduardo falou tem sentido, mas, legal. E aí amanhã esquece. Aí cai na live da fulana, etc, de tal, de maquiagem, esquece do que eu falei e não aplicou. É o seguinte, anotem a frase do boom. Essa frase é o seguinte, essa frase ela serve... nossa, eu tô até tremendo aqui para falar essa frase. Tô até tremendo, porque ela causa um impacto diferente mesmo, tá? Do boom. Frase do boom. Essa frase ela serve para quando você tiver com o cara. E eu quero o seguinte, quando você utilizar essa frase, você vai me chamar no direct. Se você não for minha aluna, você vai me chamar no direct. Se você for minha aluna, você vai contar pra gente dentro do nosso... inclusive, meninas, para vocês que essa frase você vai utilizar quando você tiver com o cara, pessoalmente. Quando você tiver com o cara, pessoalmente. Ou por mensagem também dá para utilizar, mas pessoalmente é melhor. Quando ele estiver dando um amasso em você, principalmente se for naquele primeiro encontro, sabe, que você não pode ceder ao cruzo, no segundo, no terceiro, eu sempre falo para as meninas cederem lá no quarto, e tem um porquê, dentro dos treinamentos eu explico a metodologia. A hora que estiver no bem bom lá, sabe o que você vai falar? Anota a frase que você vai falar. A frase é essa. Adoro quando fazem isso. Meu Deus. Hashtag peguei, coloca assim, hashtag peguei. Adoro quando fazem isso. Você vai estar no bem bom. Nesse momento, você vai ativar dois gatilhos no homem, tá? O primeiro gatilho é o gatilho da validação, tá? Você vai validar que o que ele está fazendo, você está se sentindo satisfeito. Só que ao mesmo momento, você vai ativar um gatilho chamado gatilho da competição. Gatilho da competição. Por que você vai ativar o gatilho da competição? Porque naquele momento ele já vai falar assim, cara, tem outros na parada que fazem a mesma coisa que eu. Tem outros na parada que fazem a mesma coisa que eu. Ela está me comparando a outros. Só que você não falou nada. Ele que está contando um monte de história, já começou a alucinar. E verdadeiramente, 98% vai te atacar. 98% vai falar para você, como assim, você tem outro? E ele vai te cobrar, e ele vai falar um monte de coisa para você, etc e tal. Gente, só que isso aqui é para pessoas que estão no jogo da conquista, tá? Pelo amor de Deus, não é você que está casada aí há 2 anos, ou já está dentro do relacionamento, de repente está lá, ai, adoro quando... Não, pelo amor de Deus, não façam isso, cuidado. É para você que está no jogo da conquista, que está começando, ainda está conhecendo a pessoa, vai no primeiro, segundo encontro, e bum, você usa essa frase. Esse gatilho da competição vai causar nele duas coisas. A primeira coisa que eu quero que você lembre, nós homens fomos doutrinados a não... Eu falei isso em uma das lives lá no início. Nós homens somos doutrinados a não demonstrar emoções. Exceto a geração Nutella que está aí agora, né? Que, enfim, mas nós homens somos doutrinados a não demonstrar as emoções. E aí o que acontece? Quando a gente era criança, a gente começava a chorar, os nossos pais falavam o quê? Para de chorar que homem não chora. Então os homens dessa atualidade, os homens que vocês estão querendo se relacionar,
O que que acontece? Quando ele sente medo, insegurança, tristeza, ele só consegue demonstrar através da raiva, tá? Ele só consegue demonstrar esses sentimentos através da raiva. Então, quando ele ficar nervoso e for cobrar você, que você tem outro, etc, etc, tal, na verdade, ele vai estar demonstrando o quê? Medo, insegurança, frustração, um monte de coisa. E por que que eu falei para você? Por que que eu falei que você precisa ser foda nesse momento? Porque você não pode, de forma alguma, se justificar, tá? Você não pode se justificar nesse momento, tipo assim, nossa, não era isso que eu queria falar, não, eu não tenho outro, não. Você não pode se justificar. A lei, ó, se você aplicar essa mensagem, essa frase do Boom, e se justificar, e se justificar, sabe o que que você vai estar fazendo? Você vai estar descendo pro nível dele. Como assim, Edu? É como se você tivesse colocado ele num pedestal, quando falou para ele assim, nossa, adoro quando fazem isso, porque você está elogiando ele, que ele está fazendo algo bom para você. E naquele momento ele mesmo se desceu do pedestal, porque ele se sentiu um lixo, porque foi atacado pelo gatilho da competição. E naquele momento ele vai, ele sabe, por que que ele vai falar um monte de coisa para você? Porque ele vai estar inseguro, ele vai assim, meu Deus, nossa senhora, não é possível que tem outro, sabe? Ele vai contar isso, ele vai contar tudo isso para ele, entendeu? E aí se você tá aqui, aí nesse momento ele desce para cá e te sobe pro pedestal, ele te sobe pro pedestal, por mais que ele fica nervoso, ele coloca você lá em cima, como se tipo assim, você fosse uma mulher muito concorrida, competição, tá? Só que se você desce do pedestal se justificando, não, não é nada disso que você está pensando, etc. Não, você está errado. Você tem que deixar ele alucinar, tem que deixar ele ficar de bico, tá? E tem que deixar ele ir embora, sim, porque até a intenção não é rolar o primeiro cruzo no segundo cruzo. Deixa ele bicudo embora, tá? Sabe o que você tem que fazer quando acontecer isso? Quando ele der o chilique dele, quando ele der o chilique, você vai mandar a frase da seguinte forma: nossa, que fofo. Gente, esse fofo, esse fofinho. Nossa, que fofo, você está com ciúmes. Nesse momento, você não disse nem que sim, você não disse nem que sim e nem que não que outras pessoas fazem aquilo com você, tá? Você apenas falou assim, nossa, que fofinho, você está com ciúme. E se ele ficar insistindo, insistindo, fala assim, nossa, mas, poxa, a gente não tem nada. Você não pode dizer nem que sim e nem que não. Por isso que eu perguntei, você só usa essa frase aqui se você for forte. Você só usa essa frase se você for forte. Se você não conseguir sustentar ela, não usa. Melhor você não usar. Eduardo, como é que eu sustento essa frase? Nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Uma forma de você nem dizer que sim, que não, é você deixar ele na nuvem, certo? Deixar ele na nuvem. Por exemplo, nossa, que fofo, você tá com ciúmes, entendeu? Primeiro por quê? Vocês não têm relacionamento sério. Ele não tem direito de cobrar. Se ele te acusar de alguma coisa, você pode até... Aí é o momento de, às vezes, você falar assim, nossa, você tá me achando que eu sou uma qualquer? Acho melhor a gente acho melhor, acho melhor a gente se ver outro dia. Me deixa em casa ou então eu vou embora para casa, tá bom? Então, só que doce, tá? Doce. Você não pode ser agressiva. Inclusive, domingo temos a live sobre energia masculina e feminina, papai. Não perca, não perca, tá? Então, assim, você vai ser doce, só que com classe. Nada de se exaltar, nada de ficar de vitimismo, falar assim, ai, como você pensa isso de mim? Deixa ele pensar isso, deixa ele pensar isso, porque lá no fundo ele vai estar ativando algo instintivo, algo de competição, porque ele vai falar assim, meu Deus, ela é minha, eu quero ela para mim, eu não posso deixar outro na parada, você tá entendendo? Nós homens funcionamos assim. Aqui está um homem contando isso para você. Se acontecesse isso comigo, eu ficaria puto, eu ficaria puto. Eu ficaria grilado, entendeu? Eu ficaria grilado. Eu até falaria besteiras para a pessoa. E até às vezes ameaçaria. Falaria, não, acho melhor a gente parar por aqui. E ok. E eu sairia, só que aquilo ia ficar na minha cabeça. Ia ficar, como assim, meu Deus? Tem outro na parada? Não, ela faz amor com as palavras comigo, olha só. Só que eu tô contando uma mulher que faz tudo o que eu falei desde o primeiro dia, tá? Desde o primeiro dia.
Nossa, ela faz amor com as palavras comigo, meu Deus, aquele cheiro dela. E aí eu não ia aguentar ficar contando aquilo, meu Deus, tem outro, tem outro. E aí eu ia ver ela online, ia falar assim, nossa, ela tá conversando com outro, se eu não falar com ela, o outro vai lá dar aquele cheiro na cangote. Olá! Estou com saudade de você. Oi, sumida. É isso que ia acontecer, entendeu? É mais ou menos isso que vai acontecer se você utilizar a mensagem do boom, tá? Sem segredo, sem nada. Só que é o seguinte, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Para você aguentar essa pressão, você precisa ser forte. E a regra de hoje, tá? A regra de hoje, o ensinamento de hoje que eu quero deixar para você é o seguinte. Anota isso, não desça do pedestal. Não desça do pedestal.